Essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Delza e vocês já me conhecem aqui do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos gravando aqui com o nosso querido professor doutor Virgílio de Matos. Bem-vindo, Virgílio. Obrigado. Eu já estava ansiosa esperando o professor Virgílio vir aqui aos nossos estúdios. Virgílio já gravou comigo uma vez, mas já tem bastante tempo. Esperando o professor Virgílio novamente, após esse movimento de vinda do povo para as ruas. Muitos disseram, o povo acordou. Eu, particularmente, não concordo. Porque se o gigante, chamado gigante, acordou, o povo nunca dormiu, não é assim, professor Virgílio? É verdade, é verdade. É muito bom, o povo na rua sempre enche a gente de esperança. Agora, essa conversa de que gigante acordou, que gigante é esse que estava dormindo, é que eu espero que a gente tenha condição de conversar aqui hoje, tentar esclarecer isso um pouco, porque tem muita coisa que não vale a pena mesclado ou pegando carona nessas manifestações de um espontaneísmo num primeiro momento muito grande e que produziu um caldo de cultura que a gente tem e deve discuti-lo e procurando avançar e crescer, né? Não crescer igual rabo de cavalo, que cresce para baixo, né? A gente procurar pegar o que tem de positivo nisso e fazer crescer. Beleza. Professor Virgílio vindo aqui, ele nos ajuda muito. Nós conversamos aqui com jovens no momento das manifestações, durante a Copa das Confederações. Nós somos de uma geração que viveu a experiência ou sofremos as consequências mais na pele do golpe militar empresarial aí de 1964. Então, hoje, eu acredito que mesmo que nós não sejamos os protagonistas desse movimento agora, de o povo na rua, dessa insatisfação, nós temos uma história que nos remete a uma reflexão. E essa reflexão que eu gostaria, professor Virgílio, que você fizesse para nós. Qual é a leitura que você faz deste movimento? Você já falou, é importante, tem um caldo de cultura. Mas o que criou esse clima no seu entendimento, assim, com toda a sua reflexão? Eu penso que a gente pode reduzir isso numa palavra só, insatisfação. Essa insatisfação ela não é localizada, ela é generalizada em todos os países, quer do capitalismo periférico, quer do capitalismo central. Ontem mesmo há uma manifestação em vários estados daquele país ao norte do México, ao sul do Canadá, que eu não gosto de nominar, por uma questão de racismo, né? Nós temos racismo aqui no Brasil, ele é bastante velado, mas o racismo viceja. O que eu penso que a gente pode, não dá para brincar com coisa séria, mas é um antigo provérbio árabe, né? Para quem está perdido, qualquer caminho é bom, né? Eu percebo que essa insatisfação, notadamente da juventude, que se mobiliza através de um movimento organizado, um movimento que não é de direita, que é o movimento do passe livre, né? E que consegue uma das mais avassaladoras vitórias em todo o país nos últimos 20 anos. Isso é importante que a gente tenha claro. Agora, é importante que a gente tenha claro também que logo depois dessa grande vitória, o despreparo das polícias militares, sobretudo a polícia de São Paulo, né? O despreparo da polícia militar de Minas Gerais, o despreparo da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que, a meu modesto juízo, é uma das melhores polícias militares de toda a federação, essa necessidade que temos de desmilitarizar as polícias. Essa discussão é uma discussão que emerge disso. Sim, mas vamos, né? Vamos com calma. Vamos com quer calma. Dizer, vamos com calma. Nós vamos falar da questão da polícia, porque eu acho que efetivamente, quer dizer, quando pessoas até que nunca tinham vindo para uma manifestação em rua, veio, ela sentiu a truculência da polícia e que realmente precisa de E mudar. é bom que a gente tenha claro que sempre foi assim. Sim. A polícia do Tancredo era igual a polícia do Figueiredo no tempo da ditadura, batia nas professoras, batia nos trabalhadores. Agora, que tipo de massa é essa que foi para a rua? Sim. Uma massa classe média, uma massa branca, moradora do centro, mas também uma massa negra e parda, uma massa da periferia, uma massa despolitizada. Todos eles confluíram para a rua nas últimas manifestações. É importante a gente ter claro que nós nunca vivemos isso na nossa república tão infante, na nossa democracia tão incipiente. Sim. O que eu percebo é que movimentos religiosos de ultradireita, a ação integralista brasileira nas ruas, e esse espaço das ruas sempre foi e sempre seguirá sendo um espaço das esquerdas. Esse não é um espaço da direita. A direita sempre procura manipular e conchavar nos subterrâneos, né? De escondido, vamos dizer, de nascosto, né? Sim. Para dizermos a imagem
como os italianos ou a esquerda italiana procura traduzir. Eu penso que essa manifestação, a truculência da direita nas ruas, muito me preocupou. Muito me preocupou, e a gente tem claro também que a polícia não soube lidar com ela. Há fenômenos que a gente há várias décadas convive com eles, de infiltração nos movimentos sociais, de infiltração nos movimentos populares. Para deslegitimar, né? Exatamente, para passar uma imagem de que seriam o famoso vandalismo. Exatamente. Agora, a gente percebe, afastado dessa infiltração, afastado disso tudo que sempre houve, não é nenhuma novidade, a mídia da direita, a grande mídia, investindo no primeiro momento, desde o primeiro momento, nesses movimentos. Foi o que me fez parar para fazer uma leitura mais atenta, uma leitura mais refletida. E eu penso que agora é o momento da gente trabalhar isso com mais profundidade. Sim. Primeiro, esse volume inenarrável de recursos que foi investido na Copa das Confederações. Obviamente que poderíamos passar sem isso, né? Porque eventos desse tipo, eles valem por aquilo que eles deixam de infraestrutura nas cidades, e não é o nosso caso. Agora, isso numa outra ponta me leva também a refletir, Delzi, é a chamada luta contra a corrupção. Isso é uma pauta velha, da velha UDN, isso vem desde 54, de Mar de Lama. Essas coisas a mim não me seduzem. É como se a pessoa fosse dizer: ninguém é a favor de câncer de fígado, né? Ninguém é a favor de leishmaniose, ninguém é a favor de piores condições de vida e de trabalho. Isso é de uma disfarçatez. Deixa eu ver se eu estou entendendo bem. Quer dizer, não se trata de um problema novo nem criado agora. Evidente que não. Evidente que não. Sim. E essa chamada luta contra a corrupção, a pauta não é essa. Nós queremos viver, é o nome do programa. A palavra tem que ser ética, assim como todos nós temos que ser éticos, assim como o Estado deve ser ético. Eu penso que o neotrabalhismo, nos últimos 10 anos que tem o poder da federação, e isso é uma coisa que a direita não perdoa, né? Isso a direita inadmite. Um operário, né, que não tem educação formal, que tomou o governo da direita depois de 500 anos, né, e ter feito desse ajuntamento um país. A presidente Dilma, que com todos os problemas e com todos os defeitos, vem mais ou menos seguindo essa política. Agora, dizia minha mãe, quem com porcos se mistura, farelos come, né? Essas alianças que tiveram que ser feitas em nome da governabilidade levou a aliança que está no governo, né, às cordas. O neotrabalhismo, por exemplo, na área de direito penal, ele pouco se difere dos tucanos, que pouco se diferem dos demos, né? Sim. É uma mesma política de contenção. Agora, transportado isso para a rua, Deus, o que é que a gente vai assistir? As últimas manifestações havidas e chamadas pelas centrais sindicais é que vão dar um toque politizado a essa insatisfação espontaneísta, insisto, e generalizada, né? Sim. Quais que são esses pontos? Eu penso que é interessante a gente trabalhar isso. O fim do fator previdenciário, que não foi uma coisa criada pelo governo do Partido dos Trabalhadores. E aqui eu gostaria de deixar claro... Desde a emenda 19, né? Nunca fui, né? Não sou e não pretendo me filiar ao Partido dos Trabalhadores. Então, sim, é bom que isso fique bem claro. Claro, e para nós claro também. Estão trazendo agora os petistas. Não se trata. Não. Ô, Virgílio, deixa eu só antes de pois você não. entrar nesse ponto aí, porque um dos temas que vai também... chamar atenção e surgir a questão da reforma política. Então, você falou assim, olha, minha mãe já dizia, quem com porco se mistura, farelo come. Então, assim, é óbvio que ao se fazer uma ampla base de apoio, o governo também, quer dizer, uma colisão que descaracterizou muito uma política que o Lula pode ter, né, estava no planejamento do Partido dos Trabalhadores e etc. Dessa ampla aliança, é possível se falar em reforma política, levar a sério essa voz que vem das ruas, da necessidade de uma reforma política? Eu penso que não é isso que os políticos querem. Para os políticos partidários, me entendam bem, todo ser humano é um ser político, ou pelo menos deve ser, eles não querem isso, porque o Congresso Nacional demonstrou uma velocidade em aprovar leis imbecis, como, por exemplo, elencar como crime hediondo a corrupção. Acho isso, as pessoas têm que procurar estudar um pouco mais. Querendo enganar bobo, né?
tem que estudar um pouco mais, saber, né, os efeitos da criminalização primária, da criminalização secundária, o que são criminalização primária e criminalização secundária. Criminalização primária é aquela feita pela lei. Então ninguém deixa de cumprir a lei, de fazer ou desfazer uma conduta, porque tem lei que proíbe. Isso aí as pessoas precisam é esse momento que nós estamos vivendo. As pessoas têm que aprofundar um pouco mais, eu penso que as pessoas têm que estudar um pouco mais. É óbvio que a democracia representativa está falida, mas não está falida de agora, né? Ela está falida há muito tempo. É óbvio, né, que a chamada Primavera Árabe, que é uma outra estupidez sem tamanho, né? Mas na Praça de Tahrir, onde as mulheres são estupradas por manifestantes, isso me parece alguma coisa que a gente devesse, se tivéssemos uma palavra ética no Egito, devêssemos estar discutindo isso lá, né? Sim. Coloca no poder quem? Quem que assume o poder agora no Egito com o golpe militar? Um homem dos Estados Unidos. Né? Enfim, o que se fez e o que se faz com o ataque à democracia brasileira no Uruguai, na Bolívia, no Equador, na Venezuela. É óbvio que isso segue a uma gama de interesses que são os velhos interesses da direita de sempre. E aí quando os alunos perguntam, mas tem sentido hoje, professor, a gente trabalhar com essa categoria que é de início do século passado, entre direita e esquerda? Tem todo sentido. Só não faz sentido a divisão entre direita e esquerda para quem não é de esquerda. Quem é de direita quer acabar com essa e até mesmo sórdido, Delzi, dizendo que esse maniqueísmo não mais responde às nossas inquietações. O que responde às nossas inquietações? Então, eu fiz um programa, uma cola aqui, um programa mínimo de 5 pontos, todo mundo agora tem o seu programa de 5 pontos, mas eu penso que, de cara, a gente tinha que acabar e ter coragem para dizer que é fundamental que se revogue a lei antidrogas. Esse é o primeiro ponto, e isso posto, a gente já consegue acabar com mais de 53% da população carcerária, que supera os 534 mil presos e presas no país. Então, essa é uma preliminar para fazermos verdadeiramente uma transformação. A quantidade de jovens, de mulheres jovens na rua, não se viu nada, nem meia palavra sobre o direito ao aborto. Isso me parece um absurdo manietado pelas religiões. Eu penso que a gente poderia, sei que estão te pressionando para um intervalo. Não, mas aqui é tranquilo. Não, mas é tranquilo. Eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, enumera para nós esses 5 pontos. Olha, e no segundo bloco nós vamos minudenciar cada um deles. A lei de mídia. Eu acho que, obviamente que isso não tem uma hierarquização, mas a lei de mídia, com a revogação de todas as concessões. Sim. Imposto sobre grandes fortunas e herança, com no mínimo 50%. Fim do latifúndio. As reformas agrária e urbana já, passada a hora. Estatização dos transportes, eles não são públicos, e dos bancos. Taxação de todas as igrejas sobre recebimento de dízimos, ofertas, contribuições e qualquer que seja o sinônimo que se lhes dê. Com pagamento de imposto de renda à pessoa jurídica, ICM e ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Eu penso que esses 5 pontos dariam para a gente fazer uma discussão e avançar na democracia participativa efetivamente, né? E avançar numa sociedade melhor, que é isso que a gente todos nós queremos. Beleza. Olha, nós estamos terminando agora o primeiro bloco. O professor Virgílio, então, apresentou para nós 5 pontos aí que, no entendimento dele, são fundamentais, quer dizer, vão mexer na estrutura dessa injustiça, essa insatisfação que traz as pessoas à rua e fala que realmente, e mostram efetivamente que é preciso mudar. Então, no segundo bloco, nós vamos voltar e o professor Virgílio vai explicitar para nós cada um desses 5 pontos. Nós voltamos daqui a pouquinho. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude.
Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público, IENASP. Então, nós estamos voltando no segundo bloco do nosso programa Palavra Ética de hoje. Hoje, nos estúdios, nós estamos recebendo aqui com muita alegria. Sempre gosto de aproveitar um pouco dessa inteligência que é o nosso querido professor doutor Virgílio de Matos. Professor Virgílio, ele está agora, depois de passar da turbulência, né, dos movimentos de rua, que são bem-vindos, e nós temos que colher, né, professor, o que tem de bom nisso aí e fazer uma análise. No primeiro bloco, o professor Virgílio, ele nos mostra 5 pontos que são essenciais e que tem que ser mudados, tem que ser mexido, tem que ser pensado se nós realmente nos colocamos a serviço aí, pensando numa sociedade ética. Então, você falou na questão da droga, não pode continuar nessa criminalização, nessa... Os problemas que se retroalimentam. Sim, né? E tanta prisão, né, as pessoas sendo condenadas e tudo. Segundo, a questão das grandes fortunas, efetivamente tributar as grandes fortunas. Já está há uma previsão na Constituição de 88, exatamente. Né? Também a questão das reformas, reforma agrária e urbana. Função social da propriedade também já está. Não estou propondo nenhuma plataforma tão revolucionária assim. A maioria delas já está, pelo menos, codificada, posta, escrita na Constituição Federal. Sim. A gente precisaria, evidentemente, dar efetividade. Sim, também a estatização do transporte e dos bancos, e mexe num ponto extremamente polêmico, que seria a tributação das religiões. Igrejas, vamos deixar isso por último. Vamos começar aí das polícias. Olha, eu penso que é bastante simples. O trabalhador policial militar, ele é um trabalhador diferente daqueles demais, mas ele é um dos que sofre também e muitas vezes não tem sequer a possibilidade e a oportunidade de se manifestar. Sim. E nós temos 9 polícias, contando com a do Exército, a Marinha e da Aeronáutica. Essas são polícias específicas, eu penso que elas poderiam ser mantidas no seu âmbito de competência. Nós temos a Polícia Federal, que é uma polícia quando os crimes têm por vítima a União. Eu penso que as polícias deveriam ser desmilitarizadas e federalizadas, com o universo de investimento em aparelhamento e vencimentos que tem a Polícia Federal. A capacidade que tem para apuração e o instrumental que tem a Polícia Federal. Agora, a militarização é algo do tempo em que se caçava escravos fugidos. Né? A militarização é algo que, se é que faz algum sentido, poderia fazer algum sentido na formação dos Estados Nacionais, aí lá para o século XII, XIII. Hoje em dia, ela é completamente contraindicada. Tudo é indisciplina, então se a pessoa tem que seguir ordem, ainda que não seja muito inteligente, eu fico imaginando, né? A questão da hierarquia. Mas eu penso que esse não é... O velho Marx dizia que a sociedade só se propõe a resolver os problemas para os quais ela tem a solução. Esse da desmilitarização da polícia, ela já tem a solução. Esses 5 pontos que eu coloquei, ela já tem a solução. A gente vê a questão da política antidrogas, essa chamada guerra contra as drogas, essa estupidez que no mundo inteiro deu errado. No mundo inteiro deu errado. E só o Brasil, na América Latina, é o que mais investe. Para você que está em casa ter um quadro, se nós acabássemos com a política antidrogas, sobrariam recursos para ser investido no caso do abuso de drogas, que é uma questão de saúde pública, não é nem pode ser uma questão de direito penal, e nós esvaziaríamos metade dos 534 mil homens e mulheres que nós temos hoje presos, professora Deus. Então, só isso é... Ô, Virgílio, me permite só um parênteses, que nós estamos falando, gente, com um doutor em criminologia. Então, não é um mero achismo, não é papo de senso comum, não. Não, Virgílio... Não é lero-lero. Não é lero-lero. O Virgílio... Nós não temos, lamentavelmente, nós não temos tempo para trazer os números, para discutir esses números, que isso seria uma oportunidade interessante de fazermos. Mas eu penso que, se não é a solução, passa por um bom começo, a revogação imediata já, com a liberação de todos aqueles, uma anistia ampla para todos aqueles que não praticaram crime com violência contra a pessoa. Sim. Eu acho que esse seria um bom indicativo. Obviamente, se estamos sendo sérios e estamos querendo falar numa reforma ética do país, se estamos querendo fazer com que o país avance. Né? Sim. Porque se for conversa fiada, Vossa Excelência, fazer um discurso, aí eu estou fora, não contem comigo. Né? Um outro ponto que me parece passar da hora.
né? A reforma agrária já, para anteontem, e com a reforma urbana para aquele que também fica investindo. É o que a Raquel Bandeira costuma dizer, e eu gosto tanto dessa frase, né? Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente, né? O campo com milhares e milhares de hectares, os latifundiários criando carrapatos. Então, isso já tem uma previsão constitucional, isso tem que ser efetivado já, imediatamente. A função social da propriedade, tanto no campo quanto nas cidades. A gente não quer a função social da propriedade, mesmo porque a Constituição não excepciona, só no campo. No campo é óbvio onde a gente vê que as contradições mais se acirram, né? Mas a reforma urbana, ela é também fundamental. O lucro pornográfico dos bancos. Se tiver, professora Deus, a curiosidade de ver qualquer balanço, o lucro efetivo, o lucro real dos bancos. Então, nós bastaríamos termos dois, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. E todos os outros serem estatizados. Não se trata de quebra de contrato, não se trata de nada disso. Nós vamos estatizar, nós vamos tomar, a expressão é essa mesmo, nós vamos tomar esse patrimônio pelo valor que é declarado. E até, se for o caso, olha como é que eu estou bonzinho hoje, vamos, em dívida pública, remunerar essas pessoas ou devolver esse investimento feito com prazo aí de 20, 30 anos, por que não? Por que não? Se queremos um país efetivamente, verdadeiramente democrático, né? Esse eu penso que são pontos importantes. O direito de herança. O direito de herança que defendo que ele deva ser, no mínimo, 50% taxado em 50%. E as grandes fortunas, eu penso num intervalo entre 50% e 75%. Porque... Às vezes também as pessoas acham que isso é antijurídico, não é o princípio da igualdade. Quer isso dizer, está na isso Constituição, exatamente. Basta ler a Constituição. As leis elas têm que ser interpretadas de forma inteligente. Né? As leis não podem ser interpretadas de forma pouco inteligente. Mas, enfim, a mídia ela é concessão. Então, eu penso que já se fez um mal muito grande, essas famílias, são 3 ou 4 famílias com G, né? Família mafiosa, né? Que dominam a mídia. Então, todo ano essa mesma pauta. Desde que o neotrabalhismo assumiu, professora Deus, observe isso. Na época das águas, não vai chover suficiente, o culpado é o governo porque houve seca e nós vamos ter apagão. Quando não tem, aí tem aquele festim de lobos, que a pauta é a violência. Mas quem que faz a violência se não o apego ao consumo desembragado? Se não o apelo a que os jovens, aos que os nossos jovens se matem para ter um par de tênis da marca XYZ. Então eu penso que a estatização da mídia não precisaríamos de muito. Poderíamos ter aí 3, 4 canais, no máximo, com cunho educativo e não publicitário. Com cunho educativo, de formador de opiniões e não de formadores de consumidores. Eu acho que isso seria um ponto fundamental. Outra coisa, todas as igrejas, todas. Igreja é diferente de religião, que por sua vez é diferente de religiosidade. As igrejas hoje, templo é dinheiro. Né? Aquela máxima do capitalismo de times money, né? Tempo é dinheiro, templo passou a ser dinheiro. Então, travestidos de dízimo, travestidos de contribuições, travestidos de ofertas, de doações, todas essas igrejas, todas, deverão pagar o imposto de renda à pessoa jurídica. É óbvio que se vende mercadoria, o óleo bento, a água de não sei de onde, é imposto de circulação de mercadoria. E se prestam serviços, imposto sobre serviços de qualquer natureza. Eu penso que aí a gente já conseguiria também ter o condão de domar um pouco esse leão da intolerância, da insensatez, da disfarçatez, né? As pessoas discutem hoje porque o Deus de João é melhor do que o Deus de Maria, desconhecendo a individualidade de João e de Maria. Eu acho isso um absurdo que só os dias modernos... Marx já dizia isso também, né? A sociedade evolui, tá certo? Mas a gente não consegue fazer com que a nossa vida fique melhor. Eu me lembro que fizemos em 2011 uma pesquisa a campo sobre porteiros e faxineiros. Sim. E àquela época já me chamava a atenção pessoas que demoravam, Deus, 6 horas e meia indo e vindo para o trabalho. E só apenas 8 remuneradas, mal remuneradas, né?
E observe, esses donos de empresa, é uma máfia, uma família com G, por isso que eu defendo a estatização do transporte público. Né? Se o transporte é público, ele tem que ser estatal, ele não pode visar lucro. Só em contratos não licitados de publicidade nos ônibus da cidade de Belo Horizonte, houve um acúmulo de 25 milhões de reais. Então, esses 25 milhões de reais poderiam ser colocados em benefício da população e não sugando, extraindo lucro dessa população colocada como sardinha em lata. Uma outra coisa, a bola da vez se fala tanto em sustentabilidade, né? Tem gente que ganha dinheiro fazendo esse discurso de sustentabilidade. Os trólebus, ônibus elétricos, ônibus que não poluem, ônibus que o Estado vá cuidar e que a população possa fiscalizar. Então, em vez de termos uma BH Trans, temos um conselho de cidadãos, obviamente não remunerados, obviamente com mandato eletivo, obviamente podendo ser eleitos, né, e retirados daquele conselho, que vão opinar por regiões. Então eu penso que essa possibilidade da democracia participativa, eu sou um otimista, eu vejo com excelentes olhos. Eu acho que esse movimento, professor Virgílio, ele mostrou exatamente isso, que você começa falando, por exemplo, da questão dos 20 centavos, quer dizer, o movimento passe livre que consegue. E quando no Brasil, quer dizer, de ponta a ponta, todo mundo reduz a passagem, volta, é sinal de que aquele plus, ele não era necessário. Óbvio. Quer dizer, quanto de dinheiro dos trabalhadores estava sendo embolsado sem necessidade. Semana passada, por exemplo, eu fui para o aeroporto naquele ônibus, lá naquele... Transporte coletivo. Como é que chama o... Conexão, exatamente. E eu até assustei, na hora que eu entrego os 20 reais, quanto está faltando, a moça não me deu troco. Mas eu falei, nós nem fizemos manifestação e reduziu. Então, assim, essa falta de transparência nessas concessões públicas também, elas se tornaram, assim, vergonhosas, né? Se é serviço, não pode ter objetivo de lucro, eu penso. Se é serviço público, ele não pode estar na mão de uma meia dúzia de eleitos. Com quais foram os critérios? Que essas pessoas se arvoram em dono do tempo dos outros. Claro que são os amigos do rei. Professor Virgílio, nosso programa está chegando, o tempo passa rápido, né? E eu acho o seguinte, quer dizer, tem muitas pessoas pensando e propondo quais são essas políticas que têm que ser feitas agora, ouvindo essas vozes que vêm da rua. Quais são, na sua opinião, a nossa tarefa agora, então, diante disso? Eu penso que ampliar a discussão, eu penso que fortalecer esse movimento no que ele tem de mais bonito e de mais democrático, que é a possibilidade de manifestação de todos, que todos possam ser ouvidos com respeito, mas que, sobretudo, haja uma mudança de mentalidade, né? Essa história de gigante acordou, que a gente conversava no início, eu tomo um pouco de antipatia disso, porque o gigante está acordado, tem muita gente assim como eu, que nunca dormiu nem cochilou. Então, eu penso que essas pessoas têm também que ter um pouco de, não digo nem de carinho, mas um pouco de atenção com aqueles que apostaram a vida inteira na resistência não só à ditadura civil-militar, isso é bobagem, mas a resistência a esse sistema que transforma pessoas e coisas em mercadorias, né? E que consegue lucrar até mesmo com o desejo de melhoria e de mudança das massas. É preciso a gente estar muito atento, porque tem um bando de oportunista e além dos infiltrados de praxe nessas manifestações. Mas insisto, povo na rua, sempre a meu modesto juízo, é um bom sinal e retomo o provérbio árabe, né? Para quem está perdido, né? Qualquer caminho parece ser um bom caminho. Tá vendo? Então nós é que temos que também tá junto com essa moçada aí, né, professor Virgílio? E não perder essa esperança. Junto e misturado. Junto e misturado, uma sociedade ética, que é sempre nosso objetivo aí. Então, nós chegamos ao final aqui de mais um programa Palavra Ética. Muito obrigado, professor Virgílio, mais uma vez aceitou nosso convite para vir trazer a contribuição aí, nos ajudar na construção desse nosso objetivo. E também quero agradecer aos nossos telespectadores que nos incentivam e acompanham aí toda semana. Até o próximo programa.